Bem, a história do Instituto Santa Teresinha, ela se confunde, em parte, com a história da educação nessa região bragantina, nessa grande região bragantina, que nós chamamos também região do Nordeste paraense. Primeiro porque havia uma necessidade de uma escola ginasial e também de uma escola que era o após-ginásio, a formação técnica do trabalho. Com a chegada dos padres barnabitas, e essa chegada completa quase 80 anos, por aí, nós temos 100 anos, perdão, nós temos um empreendimento que vai se tornar a referência principal dessa empresa barnabítica nessa região do Nordeste. Quando o Dom Eliseu, ainda Padre Eliseu, chegou aqui, ele notou a grande dificuldade, né, que tinha uma parcela da população bragantina, não é toda, que de ir para Belém para poder cursar o ensino fundamental que nós conhecemos hoje, o chamado ginásio. Não tinha. Então todo mundo ia para Belém para fazer o científico, ou fazer os cursos de magistério, os cursos de prendas do lar, os cursos do comércio, os cursos técnicos. Então ele pediu para que a Ordem Barnabita autorizasse a constituição de uma escola. E ele tinha uma pequena escola ali, um pequeno prédio que ficava onde está a Rádio Educadora hoje, no canto da catedral, de frente para a Praça Major Batista, que agora é a Praça da Catedral, de frente para a calçada, uma pequena casa que era uma construção do século XIX, uma casa relativamente pequena, de 6 cômodos, 4 deles eram quadros, e aí essa casa era uma herança doada pelos padres barnabitas que morreram para esses que entraram depois de 1930. Então, quando Dom Eliseu organizou aquilo ali, não tinha uma estrutura administrativa de escola. E aí ele teve o apoio dos padres, alguns alunos da comunidade bragantina que poderiam pagar esse colégio, e ele começa a reunir tudo ali e entra com um pedido junto ao interventor do Estado do Pará, o José Carneiro da Gama Malcher. Quando ele faz esse pedido, note, ele não tinha a estrutura que disse que havia, porque não era também uma questão de blefe, mas era uma questão de confiança de que aquela proposta, a partir do pedido da igreja, poderia ter logrado sucesso. Então, no 23 de novembro de 1938, o Gama Malcher faz a elevação, a reequiparação do curso que já existia, né, um curso livre, como se fosse o ginásio, para o Instituto Santa Teresinha, chamado então de Colégio Santa Teresinha. E o Dom Eliseu tem então essa notícia, organiza tudo, vai pedindo carteira, quadro, a estrutura, né, de sala de aula, os equipamentos e os móveis, e também consegue 5 irmãs da congregação do Preciosíssimo Sangue, chamada Preciosinhas, que vem de Monza, a partir do pedido dele feito anos antes para a Madre Superiora dessa congregação. Ela autoriza a vinda de Monza dessas irmãs, e ele as recebe com muita pompa e circunstância, e elas ficam conhecidas como as primeiras professoras, né, do Instituto Santa Teresinha. E elas também receberam aulas de língua portuguesa de várias das conhecidas zeladoras do apostolado da oração. Uma delas, por exemplo, foi Dona Carmen Teixeira. Dom Eliseu vai avançando para a formação daquelas que viriam a ser as missionárias Santa Teresinha, tendo como principal articuladora uma das primeiras professorandas normalistas, que é a irmã Edith. Então, a partir de 39, a aula efetiva do Instituto Santa Teresinha, já tudo regulamentado, ele passa então a compor um cenário muito interessante da educação dessa região, porque já tinha aqui em Bragança o Internato Santo Antônio, né, que infelizmente acabou com 99 anos neste 2022, a Escola Mâncio Ribeiro, que é de 1900, 24 de fevereiro de 1900, tem aí então 123 anos, e o Santa Teresinha, que vem logo depois, com uma escola normal e o curso ginasial. Então, a formação de professores também estava baseado no critério de formação acadêmico, civil e a formação religiosa que o Dom Eliseu precisava para formar catequistas que ajudassem a igreja, etc. Isso tudo estava certo, e ele organizou isso tudo também, porque notou a dificuldade muito grande de produção do saber e de possibilidade de instrução. Eu demarco algumas fases do colégio, né? Essa primeira fase, com as irmãs Preciosinas, você tem uma educação que vem de uma origem comum, que é uma educação italiana, né? O costume, o padrão moral, ele vem de um outro aspecto civilizacional, que via o caboclo do interior como alguém rude, né? Como alguém tosco, como alguém ignorante dos saberes. O segundo marco é a partir de 43, quando o colégio é retomado pelo Dom Eliseu a partir
do pedido que ele fez ao Getúlio Vargas. Né? O colégio foi tomado pelo Exército sob a ameaça na Segunda Guerra Mundial de que eles invadiriam o Brasil. Então, com a retomada do prédio do colégio, que começou a ser construído em 40, no dia de Santo Antônio Maria Zacaria, quando o Dom Eliseu retoma o colégio, ele recebe do Getúlio também uma indenização que ele finaliza a obra toda. Então, ali tem um segundo marco, né, que é a educação religiosa fica muito mais presente nas celebrações do mês de maio, que passam a ser feitas a partir dessa retomada. O terceiro ponto que eu acho que é interessante notar é que, dentre aquelas primeiras normalistas, sai a fundadora, cofundadora, o que a gente pode conhecer como a irmã Edith Almeida de Souza. Foi minha diretora quando eu entrei no colégio pela segunda vez, em 1988, ano do seu cinquentenário. A irmã Edith vai se tornar professora normalista, depois ela vai cursar enfermagem, ela vai ser superiora geral das missionárias Santa Teresinha, ela vai ser do Hospital Santo Antônio, ela vai dirigir a rádio, ela é uma auxiliar polivalente do Dom Eliseu, e o papel dela, mal estudado ainda, pouco conhecido, para que a gente note aí a figura feminina, né, ao lado do Dom Eliseu. Acho que cabe um estudo específico sobre ela. Eu tive o prazer de conhecer uma senhora extremamente agradável e bem-humorada, com umas tiradas assim icônicas, das quais eu não me esquecerei nunca. Além de uma religiosa de grande peso e de um enorme valor moral. Essa fase, ela também demarca a fundação da Congregação das Irmãs Missionárias Santa Teresinha, fundada em 48, mas reconhecida em 54, cujo aniversário celebraremos no 25 de março de 2024, e fizemos um simpósio aqui para apresentar alguns trabalhos. Então, nessa fase, a Ordem Barnabita doa o colégio para a Congregação das Irmãs de Santa Teresinha. Foi uma doação, não foi uma conquista tão rápida ou uma coisa qualquer, foi uma doação dos barnabitas, reconhecendo nas Irmãs Missionárias de Santa Teresinha um propósito do seu confrade barnabita Dom Eliseu Maria Corolli. Então, elas passam a administrar o colégio, e na sua administração o colégio celebrou 50 anos, o colégio também tem a construção daquela ala nova que fica de frente com a farmácia, no final da praça, onde eu estudei, né? A ala dos laboratórios, da parte de sala de aula maior, a contabilidade e o magistério foi ali. Eu sou técnico em contabilidade formado no Instituto Santa Teresinha e estudei uma parte da minha vida ali. Então, com essa fase, eu pontuo a última dessa minha intervenção, que é a fase de um grande problema financeiro que envolve ali meados da década de 80, entre 88 e 90, a chegada da década de 90 com a ameaça do fechamento da escola, quando ela inclusive recebe o apoio da Fundação do Banco do Brasil para reconstruir o auditório, aquele lá de cima, de madeira, que fica de frente para a praça, e recebe o apoio das pessoas. Há uma reformulação do sistema de ensino, que é implementada a partir de 1993 ou 94, se não estou enganado, com o sistema de ensino positivo. Depois se troca para um outro material didático, que melhorou e muito as circunstâncias e as condições da promoção da educação ali na escola. A partir disso, vou me inserir um pouco nessa trajetória por conta da minha ida como professor para o Instituto Santa Teresinha em 2000, como professor do cursinho. Fiquei até 2009, portanto eu fiquei 10 anos na escola, e no particular, como a gente chama, fiquei entre 2003 e 2009, e de lá vim para cá. E pude vivenciar um outro lado, né? Não somente como aluno e ex-aluno, mas também como docente. E dentro desse processo todo, pude, além de estudar um pouco da história dali, vivenciar a pesquisa naqueles acervos. Eu pesquisei acervos no Memorial do Eliseu, no processo de beatificação, e na própria história da escola. Fotos, imagens, registros, documentais, livros. Pude orientar trabalhos de TCC nesse sentido, e também colocar um pouco dessa história nos meus trabalhos. E publiquei com a professora Leila e junto com ela e o Romeu Cecim, um outro artigo que viraram uma espécie de referência. O primeiro, aos Caboclos Inocentes e de Boa Fé, onde nós tratávamos, o primeiro era o intrépido e o incansável, a atuação educacional do Dom Eliseu Corolli nas terras aqui de Bragança, a parte da pesquisa de mestrado e da monografia da professora Leila Roterdã, e o outro é Aos Caboclos Inocentes de Boa Fé, entre a educação e outras obras de Dom Eliseu no século XX. E pesquisando um pouco isso, pude compreender que a história da escola se mantém, né? É preciso, claro, liderança feminina, dentre as preciosas das missionárias Santa Teresinha, e por último, hoje,
a manutenção, né? Avalio tão difícil por conta dos problemas econômicos de toda a empresa particular, mas a manutenção ainda de um referencial importante de educação que Santa Teresinha demarca. Eu espero que nós consigamos, além de ver temas importantes da história como esse, estudar também outros cenários, né? Outros cenários da educação tão importantes quanto o Santa Teresinha. E vou terminar citando dois: a extinção do Externato Santo Antônio, minha escola de primário. Eu tive a honra e o privilégio de conhecer a professora Maria José Santos Martins, a Maria Cotinha, tomar a benção dela, a quem nós chamávamos carinhosamente de Iaiá, e a história da Escola Monsenhor Mâncio Ribeiro, que aí cabe para nós uma excelente pesquisa, não somente histórica, mas também da parte de educação e de cultura, que envolve não somente seu patrono, mas tudo que conforma, né, a história daquele estabelecimento de ensino. O Instituto Santa Teresinha é uma escola que, ao longo dos anos, vem trabalhando e vem exercendo a sua função de escola. Agora, recentemente, no dia 23 de novembro, nós completamos 85 anos. 85 anos de existência, 85 anos de amor, dedicação em prol do outro. É a escola que Dom Eliseu Maria Corolli fundou. Dom Eliseu é um homem visionário. Quando ele fundou essa escola, eu acredito que para muita gente é uma escola de estilo europeu, muito bonita, imponente. Naquela época poderia se dizer, que homem corajoso. Essa escola poderia se tornar até um elefante branco, fazer e ficar perdida no espaço. E Dom Eliseu, olha a visão dele, profética. Nós temos hoje, dos 83 anos, ainda conservada a estrutura original dela, que era em forma de L. Nós conservamos, depois que a gente foi ampliando, para nós levarmos em frente esse grande legado que Dom Eliseu, servo de Deus, um homem que faleceu e deixou esse legado. Feliz o homem que deixa um legado para a humanidade. E Dom Eliseu, que seguiu os passos do mestre Jesus Cristo. No início, o colégio, quando foi fundado, foi sob a administração das irmãs Preciosina, às quais nós temos uma grande gratidão. Mas como elas de congregação de origem europeia, foram embora, retornaram para a Itália. E Dom Eliseu, quando fundou nossa congregação em 54, depois fundou nossa congregação com o intuito de nós sermos catequistas e não estarmos numa escola. Mas quando as irmãs Preciosinas foram embora, aí Dom Eliseu, não, vou precisar das missionárias. Aí nos trouxe para levar em frente aqui a escola. Então que nós temos a primeira normalista, a irmã Edith Almeida de Souza, faleceu aqui na escola com 99 anos. Ela foi a primeira que foi formada. E ela, com Dom Eliseu, ela foi cofundadora, ajudou Dom Eliseu a fundar a nossa congregação. Mas, adiantando a história, e nós estamos aqui na escola, assumindo, levando em frente esta grande missão na nossa escola. Uma escola que tem um grande... a filosofia de vida deixada por Dom Eliseu, que eu acho linda, maravilhosa. Educar não é somente instruir, é preparar para a vida. Bom, né, acho que a minha experiência no IST, né, como aluno, iniciou na primeira série. Fui aluno do IST desde a primeira série até o último ano, o terceiro ano. Então, inicialmente estudando à tarde, no sistema aqui, o IST abriu em parceria com o governo do estado de convênio. Né? Então, a parte da tarde era uma parceria com o governo estadual. Mais um pouco dessa trajetória também, ela vem da minha família. Minha mãe também estudou no IST, né, e algumas tias minhas anteriormente. Então, a minha família tem alguma relação com essa escola, né, como um referencial de ensino importante na cidade de Bragança. A partir da quinta série, né, terminamos a quarta série, a quarta série, e para onde ir, né? Porque no IST, o período da primeira à quarta série, e depois eles não tinham à tarde mais turmas de quinto ano, né, de quinta série. Então, para onde ir? Então, ir para uma escola pública ou permanecer no IST pela parte da manhã, no regime que eles tinham de uma escola, né, com mensalidade. Então, por conta do meu desempenho escolar, as irmãs, principalmente a irmã Francisca Pantoja, que à época ela era diretora, junto com a irmã Vilma, que era diretora da parte da manhã, a irmã Francisca pela parte da tarde, a irmã Vilma pela parte da manhã, elas me concederam uma bolsa de estudos para que eu estudasse pela parte da manhã, o ensino fundamental 2, né, chamado ensino fundamental, a segunda etapa do ensino fundamental. Então, eu desenvolvi minha trajetória como bolsista do IST durante toda a minha vida, né.
da quinta série até o oitavo ano, até a oitava série, e depois, no ensino médio, consegui novamente uma renovação da bolsa para me manter na escola. Então, o ensino no IST, que era o ensino de qualidade, a partir de um sistema, né, que era a época positivo, foi muito importante para desenvolver um pouco das minhas competências atuais, né? Além do que, os professores que eu tive, principalmente os professores de História, foram quem me inspiraram a seguir carreira nessa área, né? Principalmente a professora Sônia, e a professora Milena Borges, né? A professora Milena na época do ensino fundamental, a professora Sônia na época do ensino médio. Então, foram duas professoras muito importantes na minha formação e a forma como eu via a história, né? E como eu passei a me apaixonar ainda mais pelas aulas de história e por essa disciplina específica, né? Mas, assim, quando a gente fala desses tipos de instituições mais privadas, né, de instituições de ensino privado, a gente também esbarra nos problemas estruturais, né, condizentes a esse ambiente. Apesar do IST ser uma instituição de referência, uma instituição muito importante na cidade de Bragança, é um espaço que recebe, é um espaço elitizado, é um espaço que recebe, né, um público, né, de estudantes, à minha época, ainda muito restrito, né, das famílias importantes da cidade, das famílias que tinham mais condições. Então, isso para mim não era um aspecto importante na época. Mas quando a gente volta, hoje, como uma pessoa mais formada e com um outro tipo de consciência, a gente percebe como tinha as problemáticas envolvendo questões de raça, de classe, de gênero, que também, infelizmente, moldaram muito a minha trajetória dentro da instituição. Mas o apoio que a estrutura escolar, ela foi também muito importante. A escola tinha uma psicóloga, assistente social, as próprias irmãs, né, com quem eu desenvolvi, e outros funcionários com quem desenvolvi muita proximidade ao longo da minha trajetória, serviram também de pontos de apoio importante para que eu conseguisse concluir o meu percurso dentro da instituição. Não tem como falar do IST sem lembrar toda a filosofia de vida e de ensino que as irmãs, né, missionárias Santa Teresinha, elas absorvem dos ensinamentos de Dom Eliseu, né? Isso fica muito marcado na minha trajetória escolar, lá no IST, né? Eu acho que, puxando da memória, as experiências, né, os momentos de socialização em torno do mês de maio, né, do mês mariano, das outras atividades que tinham um pouco da filosofia do Dom Eliseu, da forma como ele via o ensino, é importante ali na instituição, né? Então, como isso vai se mantendo e pautando um pouco a forma como não só as irmãs missionárias, mas os outros professores que fazem parte do quadro constroem uma série de ações e metodologias que vão se ligar também com esses ensinamentos, né? O fio condutor da escola sempre foi ensinar para a vida, né? Então, acho que um pouco desses ensinamentos para a vida, que fazem parte da forma como o Dom Eliseu via o ensino, né, das crianças da região Bragantina, foi se tornando como um fio condutor importante nas práticas dentro da escola. E como isso depois vai se atualizar, né? Vai se atualizar em vista da modernidade, da mudança dos tempos, da mudança também das próprias práticas de ensino, das relações construídas dentro desse ambiente. Então, eu tive outras experiências em voltar à escola em outros momentos e ver algumas mudanças importantes, né, dessas relações, né, com essa abertura para a diversidade, que tem sido muito importante na trajetória do IST.